pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo y el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, É muito lindo, né? Lindo, 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 lindo. É muito lindo. A gente imaginar que tudo cambia, né? Se a gente deseja ou não, e para onde que as mudanças se direcionam, se a gente não assumir a capacidade de mudar, enfim, as coisas vão indo, né? Nossa, tem muita gente nova chegando aqui, bem-vindo, bem-vinda a todos vocês, que alegria estar recebendo, né, em nome do Café com Paulo Freire, acolho quem já estava e quem está chegando também, Camila da Fora da Asa, nossa parceirona nesse projeto aí das 12 leituras e 12 meses, nos preparando para chegar em setembro e comemorar os 100 anos de Paulo Freire. Eu acho que no finalzinho, antes da gente encerrar, a Camila, enfim, fala um pouquinho, né, sobre a Fora da Asa, por que a gente está fazendo essa parceria e a importância dentro das possibilidades de vocês de contribuir espontaneamente com a manutenção da Fora da Asa, que é uma casa que cambia para o lado que a gente deseja, que a gente está junto, né? Cambia pela amorosidade, pelo diálogo, pela esperança, pela partilha, pela pesquisa, pelo feminismo, pela luta antirracista. Então, para nós do Café com Paulo Freire, estar junto com a Fora da Asa é uma alegria imensa, né? E acho que a gente está conseguindo fazer esse processo aí dos 12 meses, 12 leituras, porque a Camila está junto aí comigo todo o tempo e eu junto com ela também. Bom, infelizmente a gente não tem tempo de fazer uma roda de apresentação, hoje nós já somos 36 pessoas, então na medida em que vocês forem usar a palavra para trazer algum questionamento, alguma reflexão, algum relato, seja lá o que for, aí vocês podem, então, se apresentar, certo? Infelizmente, a gente não tem como fazer essa rodada aí, né, porque senão a gente tomaria todo o nosso tempo de trabalho. Então, nós estamos na 4ª leitura, né, temos como convidada a professora Camila Coimbra e a Priscila, que eu acho que está dodói ainda, não vai conseguir participar, pediu muitas desculpas, quem sabe num outro mês a Priscila faz essa tarefa junto conosco, mas a Camila está aí, elas estudaram juntas, planejaram juntas, então é como se a Priscila também estivesse aqui conosco. Camila, tu passa esse recadinho amoroso para ela, né, de todo o grupo. Bom, eu mandei para vocês, então, através da Camila da Fora da Asa, uma pequena síntese sobre o livro Educação e Mudança, né, em que contexto esse livro foi escrito por Paulo Freire. Vocês vejam que é um contexto extremamente importante, né, porque ele termina de escrever essa obra quando ele está se aprontando para regressar ao Brasil, né. Então, certamente o significado da palavra, da ideia mudança, para Paulo Freire, quando ele escreveu esse livro, certamente esse significado de repensar o exílio e de se reorganizar para voltar ao Brasil, ele sempre relatou,
nas suas obras e nas suas falas, o quanto ele sentia saudade do Brasil, do Nordeste, das comidas nordestinas, né, da terra dele, das pessoas com as quais ele conviveu. Eu fiz questão de colocar ali para vocês naquele material uma citação do Moacir Gadotti, que é quem apresenta essa obra, em que Moacir Gadotti diz, e acho que é muito lindo isso que ele escreve, que Paulo Freire não voltou um homem amargo, desesperançado, desesperado do exílio, né? Bom, quem passou por essa experiência do exílio deve ter marcas muito profundas, marcas de muitas dores, mas certamente de muitos aprendizados, e o Paulo Freire, segundo Moacir Gadotti, não trouxe do exílio a marca da raiva, da desesperança e da angústia, né? Ele trouxe do exílio, na verdade, um amor e um compromisso pelo Brasil muito maior, certamente, do que aquele que fez com que ele se exilasse, de tal forma que ele produziu aquelas obras anteriores, que a gente já estudou nos meses anteriores, e então Educação e Mudança é um marco importante, né, porque fala do tema educação e mudança, e tem a ver com a mudança dele quando ele termina o seu período de 15 anos de exílio, e então retorna para o Brasil, né? Imagina o que isso não teve de significado. Bom, esse livro ele está dividido em 4 partes, né? A parte 3 e a parte 4, ela tem subdivisões. Eu acho que a parte 1, ela é muito importante, porque Paulo Freire trata do compromisso do educador e da educadora para a promoção da mudança, né? E acho que a gente pode ler nesse conceito de educador e educadora, não somente aquele e aquela que está dentro da sala de aula, mas pensando o educador e a educadora mesmo num sentido ampliado, né? Quer dizer, toda a capacidade de cada um de nós que está no mundo, né, agir no mundo para construção da mudança. É claro que ele faz destaque na segunda parte do livro sobre obviamente, o papel e a importância da educação e da escola na promoção da mudança, e ele vem trazendo nessa segunda parte do livro aquela ideia que tem sido muito retomada entre nós, né, professores e educadores desse país, que é aquela, bom, se a educação não promove a mudança sozinha, sem a educação tampouco a mudança acontece, né? Então, acho que ele traz aí aquela ideia de que a educação e a escola, elas não são meramente reprodutoras do sistema, né, da lógica de funcionamento da humanidade, mas a educação e a escola sozinhas também não têm a capacidade de não serem reprodutoras, mas libertadoras da lógica capitalista, né? A escola e a educação sozinhas não dão conta dessas possibilidades de construção de uma consciência crítica, no sentido de, digamos assim, evolução, entre aspas, da consciência ingênua para um outro patamar de problematização e de reflexão, que tem muito a ver com a fala que o Tiago nos trouxe no mês passado, não nessa ideia de um etapismo, né, como se fosse degraus de consciência, onde a gente sai de um primeiro degrau de uma consciência absolutamente ingênua e de um senso comum, e que a gente vai, então, problematizando, aprendendo, conhecendo novas formas de pensar um determinado fenômeno, como se a gente fosse escalonando até atingir a consciência crítica, né? Não é nessa ideia de subir degraus e nem de uma ideia de um etapismo, mas a ideia, sim, de problematizar, né, de desvelar. Eu acho essa palavra, desvelamento, muito poética, né? Ela suscita mesmo como que se a gente pudesse desvelar, né? Tirar o véu, descobrir
aquilo que a gente pensa que sabe, descobrir, desvelar as nossas crenças, e a partir desse desvelamento, a gente construindo outras possibilidades de reflexão sobre o mundo. Então, no mês passado, eu fiz esse desenho para vocês, né, das 4 obras, como se a gente, aqui no Educação e Mudança, entre aspas, fechasse um ciclo, um primeiro ciclo do pensamento de Paulo Freire, onde ele vai abordar a educação, a pedagogia da educação transformadora, na pedagogia do oprimido, aonde ele vai colocar a educação numa dimensão de ação cultural, né, com a possibilidade que nós, homens e mulheres, temos de mudar o mundo, né, enquanto uma ação cultural e não como uma ação da natureza, e, portanto, a promoção da mudança. Vejam que se a gente pudesse pegar e fazer, na verdade está aqui até uma linha que juntasse essa primeira obra com a obra que a gente vai ler hoje, os títulos, eles são praticamente o mesmo, né? Porque a gente poderia entender a prática da liberdade como uma condição, como eu não quero usar a palavra sinônimo, porque não é essa a ideia, mas, enfim, como uma expressão que também significa mudança, né? A prática da liberdade, a libertação em Paulo Freire passa necessariamente pelas mudanças, pela transformação. Então, ali no slide 1, no slide 2, desculpe, para ir concluindo e poder passar para a Camila, que eu acredito que ela vai aprofundar conosco esse 4º livro. Esse 4º livro, então, eu coloquei para vocês ali, Paulo Freire fala sobre o conceito, sobre a ideia, força, sobre essa palavra geradora, mudança, mais de 100 vezes dentro desse livro. Ele vai aprofundando esse conceito, ele vai trazendo novas significações para essa ideia da mudança. Então, eu não tive a pretensão de ler essas mais de 100 definições que Paulo Freire traz à mudança, porque não teria como fazer uma síntese disso, mas eu trouxe aqui 3, 4 ideias que eu acho que costuram muito esse conceito de mudança nessa obra, que é a esperança, que é o diálogo, que é a conscientização e a humanização, né? Quer dizer, mudar para quê? Para a humanização e para a libertação, não é uma mudança para qualquer lado, né, como diz lá a Mercedes Sosa na sua música. E, por fim, eu fiquei me perguntando e lembrando, certamente vocês também já se perguntaram ou já ouviram outras pessoas perguntarem coisas do tipo, bom, a gente vivia no nosso país um processo tímido, é verdade, mas muito relevante no sentido da mudança para a inclusão, né? Jovens negros na universidade, o SUS avançando mais, um movimento de mulheres em busca da sua afirmação e da sua libertação, o movimento negro colocando a pauta antirracista no nosso cenário, as mulheres chefes de família buscando a sua casa para morar com a sua família, enfim, um conjunto de políticas públicas que caminhavam no sentido de mudar para incluir. E, de repente, a gente tem, eu não sei se a palavra mais adequada é essa, mas uma interrupção, uma interdição nesse processo de mudança, e a gente vive no nosso país hoje uma onda que também é de mudança, nós precisamos reconhecer isso, de mudança para a conservação, né? Na verdade, não é nem para a conservação, mas é para a radicalização, para a exclusão, né? É tirar os negros da universidade, é acabar com o sistema único de saúde, é terminar com a escola pública, é acabar com as possibilidades das pessoas terem minimamente um patamar de dignidade para viver, é voltar para o mapa da fome. Então, aquela citação que eu coloquei para vocês ali, naquele material que Paulo Freire diz para nós o seguinte, olha, fazendo uma tradução do que ele diz, não se enganem,
Porque enquanto a gente está mudando para incluir, talvez com uma certa dose de ingenuidade freiriana, os outros foram agindo para mudar, para excluir, né? Então, são duas possibilidades de mudança, duas alternativas de mudança que acontecem simultaneamente. E talvez aí haja uma, mas não a única explicação para esse recuo, para a exclusão e para o ódio e para a morte que a gente tem vivenciado nesse país. Então, vejam a atualidade do pensamento de Paulo Freire nesse primeiro ciclo de 4 obras e agora fechando esse primeiro ciclo com Educação e Mudança. Então, Camila, a gente te acolhe com muita amorosidade, estamos aqui para te escutar, para aprender, enfim, e aí a gente faz o mesmo esquema das outras vezes, né? Vocês podem ir se inscrevendo no chat, e aí depois, então, que a Camila fizer as suas primeiras reflexões, a gente abre o diálogo, certo? Valeu. Vai lá, Camila. Muito obrigada, Liana. Boa noite para todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, dizer que a minha companheira Priscila realmente teve um problema de saúde e não pode estar aqui hoje conosco. Eu agradeço as palavras amorosas aí, Liana. Tenho certeza que ela está recebendo as nossas energias e passará bem, porque estamos vivendo um momento muito complicado, né, em que a saúde realmente tem que ser a nossa prioridade em qualquer contexto, em qualquer situação. Quero dizer, antes, eu queria muito, se possível, Camila e Liana, colocar uns slides aqui, mas eu estou na minha tentativa também. Mas a ideia é que veja, é uma atividade, um desafio, na verdade, que a Liana... Posso, né? Tu pode Claro, pode colocar. Ok. Eu já vou. Enquanto isso, eu só vou, porque é o meu computador aqui, que eu já tinha testado, tinha dado certo, mas agora não sei porquê. Se tu quiser mandar o link aqui no chat, posso compartilhar do meu computador. Tá. Vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu te falo. Obrigada, Camila. Queria dizer que o grande desafio para mim foi pensar o que dizer do livro, né, Educação e Mudança. Achei que essa escolha de fazer esses 4 nesse momento foi muito interessante, porque realmente, né, inclusive um dos capítulos, o próprio Paulo Freire anuncia que é uma adaptação do Ação Cultural, né? E aí, então, este livro e este ciclo que a Liana disse, eu acho que é interessante para a gente entender algumas categorias e algumas palavras importantes ou conceitos importantes do Paulo Freire. Então, eu queria começar dizendo que ao reler este livro, né, Educação e Mudança, eu tive a sensação de que um tantão de coisas eu descobri pela primeira vez. Eu acho que isso é uma característica um pouco do Paulo Freire. A gente, quando relê um livro dele, a gente identifica um tanto de questões que a gente não tinha identificado na primeira leitura, e que a gente vai descobrindo ao longo, por isso que eu sempre digo que eu sou uma curiosa de Paulo Freire, eu nem posso dizer que eu sou uma estudiosa, eu aprendo a cada releitura, a cada visão que eu identifico ali, num novo contexto meu também, né, e aí a gente faz uma leitura diferente. E aí, a partir do desafio da Liana, eu fiquei pensando como é que eu traria essa discussão aqui do Educação e Mudança, porque acho que ele é um livro-chave, acho que ele é um livro importante, especialmente nesse campo da pedagogia, que a Liana já anunciou também. Eu sou pedagoga, né? Sou professora, então um livro que, no nosso contexto profissional, muito presente, muito referenciado. Eu sempre conto uma historinha que quando eu fui prestar o concurso para a Federal de Uberlândia,
para o campus de Ituiutaba, tinha um ponto do Paulo Freire e eu tive a sorte de sair com esse ponto, e o ponto era contribuições do Paulo Freire para a educação brasileira. Vejam, é o mundo, né? Contribuições do Paulo Freire para a educação brasileira, eu tinha 50 minutos para dar uma aula didática, e aí escolhi educação como prática da liberdade. Fiz uma escolha, porque eu tinha 50 minutos. E aí, quando eu termino a minha aula didática, a primeira pergunta da presidente da banca foi: por que você não escolheu educação em mudança? Eu falei, reprovei, né? Porque ela não gostou da minha escolha, eu fiz uma escolha e ela não gostou da minha escolha. Enfim, acho que são complementares, essa é a minha primeira observação, essa é a minha leitura, releitura, né, da Educação em Mudança. Acho que é não vou dizer complementação, porque eu acho que o Paulo Freire sempre, nesse movimento da sua escrita dialética, ele sempre apresenta algo na sua releitura importante de aprofundar, né, de rever. Então, mas acho que é complementar. Eu vejo que a educação como prática da liberdade aprofunda em alguns conceitos que a educação em mudança também traz. Então, eu realmente não estou conseguindo, eu vou pedir ajuda, Camila, porque eu não sei como que eu te mandaria isso. E como eu tenho aqui O que é? É um PowerPoint, Camila? Mas eu tenho o Leonardo, que é o meu companheiro de estrada. Salve! E o Léo vai fazer a gentileza de colocar para mim, Léo. Você faz isso? Faço. Você me manda por onde? WhatsApp, estou te mandando agora. Vou só abrir aqui. Eu não queria que demorasse com isso, mas é porque tem algumas imagens que eu acho que são importantes. Porque aí eu quero contar qual o caminho. Mandei, Léo. Qual o caminho que eu trilhei a partir daí, né? Pensando que educação em mudança, nessa reflexão que a gente faz aqui, nessa proposta do Café com Paulo Freire, é trazer o olhar mesmo, né? Qual olhar a gente tem sobre essa leitura deste livro especialmente. E aí, uma curiosidade que eu sempre tive, até porque aqui também, como a Liana falou, diálogo é uma categoria importante, eu sempre quis entender ou ir atrás das fontes que o Paulo Freire usa nos seus livros, porque isso é muito importante, assim, porque gente, é isso que, quando a Liana fez a introdução, e achei que ficou linda, Liana, a introdução que você fez para Educação em Mudança, acho que a gente tem que registrar isso em algum lugar, já vou falar que eu acho que tem que ter, porque a forma como você introduziu ali naquela carta para a gente foi muito legal, e o combate que está sendo feito ao Paulo Freire é de um desconhecimento que, a hora que a gente começa a identificar as fontes em que Paulo Freire bebe para a sua escrita, aí que a gente começa a respeitá-lo epistemologicamente, conceitualmente, humanisticamente, muito mais, porque você começa a perceber quantos autores e quantas pessoas estão presentes na sua escrita, né? Como se a gente começasse a identificar que a escrita do Paulo Freire, ela não é unitária, ela é coletiva, porque ele começa a dialogar com tanta gente importante nas áreas de sociologia, antropologia, filosofia, enfim, vários autores que ele dialoga, que ele resgata, que ele identifica como importantes para compreender algumas categorias que para ele ali vão ser traduzidas, né, ou por ele vão ser incorporadas na sua escrita. Então, eu queria começar de uma reflexão que eu trago importante, aí mesmo que a gente tenha contextualizado a Educação em Mudança, já é no retorno, né, na introdução do Gadotti ele diz isso, mas, para mim, eu ainda vejo muito na Educação em Mudança um contexto daquela sociedade em transição que Paulo Freire sai do Brasil, né? Porque aí ele viveu o tempo do exílio e quando ele volta para como ele mesmo disse, eu tenho que agora me aproximar mais porque vivi fora e vou
retomar a realidade brasileira, né? Então, eu ainda vejo no Educação em Mudança esse contexto dessa sociedade em transição. Ele mesmo vai dizer isto, né? Não sou eu que estou dizendo, só estou nesta compreensão desse contexto, estou querendo chegar no contexto da obra do Educação em Mudança, e o próprio Gadotti vai citar, né, ele meio que fala, olha, Paulo Freire, então agora fique aí, e ele cita Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. E aí são estes três também autores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que trazem para esse contexto do livro da Educação em Mudança, para mim, aquilo que a gente também identifica lá, por isso que eu digo que é muito importante, pelo menos para mim, claro, com esse ciclo que a Liana montou, né, cada um em seu tempo e espaço, mas nos ajuda a compreender melhor algumas das categorias que eu vou aqui me referenciar. Então, uma delas é essa ideia do quanto este pensamento isebiano, né, desse contexto, desses autores que também participaram do Manifesto dos Pioneiros na década de 30, está presente nessa ideia do Paulo Freire na Educação em Mudança, né, nesse conceito de educação que ele vai trazer, nesse conceito de transformação importante para uma sociedade em transição e numa esperança muito grande de que esse processo de transformação pudesse acontecer quando mesmo ele é interrompido pelo golpe militar no Brasil. Então, Léo, pode passar, porque eu já caminhei muito aí. Eu queria só que eu tinha colocado, tá vendo? É porque as imagens, eu fiz mais imagens do que textos, e eu acho que são importantes para retomar. As imagens das capas do Educação em Mudança, né, que a gente tem várias delas, então, em algum momento eu vou dizer de algumas, Liana está com a primeira, o meu também é esse, mas a hora que a gente for fazer referências, talvez aí as páginas sejam diferentes, mas é importante identificar as edições e reedições do livro. Pode passar, Léo. E eu tinha, por favor, eu tinha feito também essa referência, que eu queria muito dizer isso, que foi um lugar que eu também visitei e gostaria de compartilhar com vocês, que eu não sei se todos e todas conhecem, mas é o Memorial Virtual Paulo Freire, feito pela Federal Rural de Pernambuco. Eu acho que é um site que deve ser visitado, utilizado por nós, pesquisadores curiosos, quem está lendo Paulo Freire, porque traz informações importantes. Tem um glossário que eu acho fantástico, que eles fizeram um glossário de imagens, de som, de vídeos, na verdade, verbetes de Paulo Freire, ou com alguma situação em que ele mesmo dá o seu conceito para aquela categoria ou situação para ele importante. E aí, pode passar, Léo. Eu já vou lá para frente, que já falei, Educação e Mudança também tem ele em audiolivro, não sei se vocês já viram, mas como também é um livro muito referenciado, eu descobri pelas pesquisas, que aí ele já está pelo Instituto Paulo Freire também no memorial, colocado em áudio, com a Ângela e o Roberto, Ângela Bis Antunes e Paulo Roberto Padilha, narrado por eles, acho importante também para a gente ver essa narrativa. E a ideia desses autores, então isso que eu queria compartilhar com vocês para a gente discutir. Qual foi o exercício que eu fiz para dialogar com vocês? É buscar essas fontes que Paulo Freire bebe. Quem são esses autores que Paulo Freire referencia no Educação em Mudança? Quem são os autores que ele traz para a discussão de algumas categorias que eu acho que são chaves no pensamento freiriano? E aí vou trabalhar com alguns deles, para a gente ver esse contexto que eu já falei, Zebiano, autores que estão aí desde o manifesto mostrando a ideia e a possibilidade da educação como um processo de transformação de fato, e pode ir, Léo. Pode ir. Essa ideia, né, que eu já falei, a frase que define o livro, eu tinha colocado isso, não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem refletir sobre o próprio homem, e eu coloco entre parênteses a mulher, por conta da sua releitura lá na Pedagogia da Esperança, mas a ideia é quanto é importante nesse processo de educação e mudança, pensar em educação, a gente tem que pensar primeiro em que sujeito é esse, né, que homem, que mulher eu falo, com qual concepção eu trabalho. E aí, a partir disso, esses autores que ele cita
no livro, especialmente Educação e Mudança. O primeiro, que eu já vou começar aqui, Léo, você pode ir caminhando aí, é o Erich Fromm, que um autor importante para a obra do Paulo Freire, alemão. A maioria dos alemães que Paulo Freire se referencia no Educação e Mudança, eles são judeus. Então, importante para a gente entender também de que lado, né, qual que é o lugar de fala mesmo desses autores citados, referenciados por Paulo Freire. É um psicanalista, um filósofo, um sociólogo que vai trabalhar com a ideia da autoconsciência, razão e imaginação. O livro citado no Educação e Mudança é O Coração do Homem, porque o Paulo Freire vai trabalhar com essa ideia do sujeito, do ser humano, né, nessa perspectiva de que a gente não dissocia a razão da emoção, amor do rigor, né, esse pensamento dialético desse sujeito histórico, cultural, um ser de relações, como ele diz no Educação e Mudança, tem muito essa fundamentação do Erich Fromm, que eu estou falando, claro, né, não estou falando em alemão, mas porque meu conhecimento em alemão é nulo, mas a ideia de compreensão do ser, né, ele tem um livro também que chama Do Ter ao Ser, O Medo à Liberdade, O Dogma de Cristo, O Espírito da Liberdade, também outro autor em outra obra também citado pelo Paulo Freire. Ele é um autor que Educação como Prática da Liberdade, Educação e Mudança é referência para se pensar esse sujeito freiriano. Ele é o segundo aí que é colocado no primeiro capítulo é o Charles também Mills, que também esse americano, um sociólogo americano, professor de sociologia da Universidade de Colômbia, que na década de 60 foi muito importante para os movimentos sociais nos Estados Unidos, criando o que eles chamavam de uma nova esquerda, né? E um dos livros que ele referencia no Educação e Mudança é A Elite do Poder, a compreensão de qual o poder dessa elite, né, que Paulo Freire vai dizer muito lá quando ele vai tratar da sociedade fechada, da sociedade em transição, desse momento histórico também vivido por nós. Então, no primeiro capítulo, o compromisso do profissional com a sociedade, são esses dois autores referenciados. No segundo capítulo, a educação e o processo de mudança, ele não referencia explicitamente as fontes, né? Ele acaba tendo aí esse segundo capítulo, talvez um mais autoral, com os fundamentos e princípios aí de algumas categorias também por ele importantes no livro. Mas aí passamos para o terceiro capítulo, o papel do trabalhador social no processo de mudança, em que ele vai citar agora um filósofo francês, que vai trabalhar com a ideia da espiritualidade, que eu estou chamando aí de evolucionista, né, que é essa ideia de como é que se pensa na consciência com a religião, a partir de uma ideia de moral. Então, um autor também importante nessa reflexão do sujeito, que eu vou chamar aí de sujeito freiriano, nessa ideia também transcendente, né, por trazer essa ideia da religião como uma constituição também desse sujeito, desse ser de relações, também é um autor aí apresentado por ele. O segundo deste capítulo é Hegel, né, ele vai falar a partir, e aí tem toda uma discussão desse espaço em que Paulo Freire na verdade, se filia a um campo idealista, existencialista, né? Alguns autores vão discordar aí, mas ele mesmo dizia, para não me coloquem em caixinhas, né? Não quero ser aqui ou ser ali, sou essa contradição mesmo, sou isso, mas Hegel também é citado por ele, especialmente nessa compreensão também da lógica da ciência, né, e até na ideia da fenomenologia, né, como um princípio aí para se pensar o sujeito, para se pensar a realidade, essa sociedade. O terceiro autor citado por ele é o Robert Merton, também um sociólogo americano, da mesma
se a gente for identificar, assim, as origens, né, tanto do campo, quando ele usa as referências americanas, quanto as referências europeias, elas estão sempre nesse campo, né, de uma referência que está discutindo essa sociedade, criticando essa sociedade e pensando em transformações para essa sociedade. Essa é a ideia, é uma linha, né, que acaba seguindo esses pensadores, que ele acaba se referenciando aí ao longo da sua obra. Esse é um que ele cita, que é teoria e estrutura, a sociologia, a teoria e a estrutura dessa sociedade, né, para entender um pouco essa sociedade, compreender como é que se pode dar esses processos de mudança e de transformação. Um também polaco, citado por ele, é o Malinowski, que é da antropologia, né, depois dessa releitura do Paulo Freire, nem sei se eu posso dizer assim, e aí depois nós vamos conversar, mas eu acho que Educação e Mudança talvez seja o livro mais antropológico do Paulo Freire, não sei se eu posso dizer isso, mas eu entendo assim, porque ali ele busca, em várias dessas referências e fontes que ele cita, um pouco desse olhar da realidade a partir do lugar de quem vive, de quem está imerso na realidade, né? Essa é uma visão antropológica, por exemplo, da compreensão dessa realidade, desse sujeito, né? Como é que essa relação se dá, e aí quando ele vai dizer desse processo de conscientização, de como se dá no Educação e Mudança, ele vai dizer o quanto é importante que a gente também se compreenda, né, para que a gente possa também compreender o outro, como é que esse exercício parte desse princípio da identidade, né, de compreender a realidade a partir de quem eu sou, para também compreender esse outro. Então, aqui também, algumas das obras desse autor, e o que ele vai aí fazer referência a essa ideia também da cultura, né, então muito presente nesse Educação e Mudança, esse ser cultural, histórico, cultural, temporal, vem dessa raiz antropológica que eu, pelo menos, identifiquei aí como uma raiz importante do Educação e Mudança. Outro também citado por ele é Karl Marx, também alemão, muitos desses vão dialogar com Marx também, né? Esse aqui eu já acabei utilizando, gente, aquele livro que eu também conheci a partir dessa releitura do Danilo Streck, Sharon e Sandro, né, que são três autores que organizam Paulo Freire em Arqueologia Bibliográfica, um livro com uma pesquisa feita nesse sentido, assim, que foi interessante, porque eu não tinha visto o livro antes, eu descobri depois, quando eu comecei a buscar alguns dos autores e eu não conseguia achar, e eu consegui achar o livro que traz todos eles, uma pesquisa intensa, 70 e tantos pesquisadores participaram desses verbetes, da construção desses verbetes, que a ideia é buscar esses autores fontes do Paulo Freire, mais de 300 verbetes no livro, realmente para você ver como é que o Paulo Freire é enraizado numa diversidade muito grande de conceitos, concepções que trazem aí as suas ideias e a sua perspectiva para o sujeito, para a educação, para o processo, para essa compreensão que ele tem da realidade, como é na Educação e Mudança. Ele também é um sociólogo alemão, também de uma origem judia, e que aí traz essa ideia da democratização fundamental, que ele trabalha no Educação e Mudança, né? E aí ele diz a fonte, da onde que vem. Uma outra também que eu acho importante, que é essa categoria do diálogo, que é o Karl Jaspers, que é um filósofo, psiquiatra também alemão. Vejam que ele vai muito na psicologia, né? Paulo Freire vai na sociologia, na antropologia, na filosofia, na história, buscar as suas fontes para
referenciar a concepção que ele traz. Então, vejam como é que quando alguém o minimiza ou reduz, né, ao quanto é complexo o pensamento freiriano, para a gente dizer, olha, é o que, né, muitas vezes a gente simplifica, né, e eu digo quanto é complexo, quanto a gente não pode simplesmente dizer em uma frase o que representa. E aqui ele traz o conceito de diálogo, né, a partir do Jaspers, e vai trazer também essa ideia da liberdade a partir dessa ideia também transcendente. Acho que essa ideia da existência e do transcendente também é buscada aqui como uma das referências para a compreensão. Outro também que Paulo Freire cita, que também está no livro, que eu já falei, da uma arqueologia bibliográfica, é Paul Legrand. Ele é um mímico francês, pouco se tem dele, inclusive no verbete, é um verbete bem pequenininho, mas ele cita uma frase, né, do Paul Legrand, que é essa: é necessário colocar a palavra pensar entre o compreender e atuar, organizando assim reflexivamente o pensamento. Quando ele está dizendo da importância do agir e do refletir, desta ação reflexiva fundamental para o compromisso, né, para que a gente possa se comprometer como ser e como profissional, e, portanto, nessa sociedade que a gente vive, né, porque o comprometimento freiriano, ele está relacionado a essas dimensões, na minha leitura, né. E aí tá acabando, gente, é só para vocês verem, eu achei importante, parece que é muito, mas para a gente ver quanto de fonte se tem em um dos livros do Paulo Freire que nós estamos trabalhando. Olha quantos autores foram lidos, compreendidos, interpretados por Freire para que ele pudesse também aí trazer a compreensão e a categoria que para nós é tão importante na nossa realidade, para o nosso contexto, para a nossa situação educacional. Então, agora, na alfabetização de adultos e conscientização, ele também traz, mas aí, como vocês viram, né, a ideia aqui já é trazer um pouco mais da experiência, das reflexões teóricas, mas também da experiência. Então, ele também vai trazer os parceiros dessa trajetória, né, mas ele começa com esse que eu acho que é importante também, Eric Carler. Me desculpem aí se eu não estou dizendo da forma correta, mas é que aqui ele também vai dizer sobre, ele vai referenciar nesse livro a história universal do homem. Ele vai trabalhar com, ele tem outro livro também que é o que é a história, trazendo um pouco essa ideia que eu acho que o Paulo Freire faz de uma forma muito importante nesse livro, que é a discussão do sujeito temporal, né, do sujeito nesse tempo que ele vai dizer eterno e permanente no presente, que é daqui que ele também traz essa perspectiva, né, de pensar a partir daí. O próximo também é Freier, outro alemão, que também é a teoria da época atual, pensar um pouco o que é a realidade, a sociologia a partir da realidade, né? Então, esses sociólogos que trazem a ideia, é por isso que eu digo da antropologia, da realidade como um princípio, né, é muito traduzida no Educação e Mudança. Outro romeno é o Zavedei Barbu, que é esse, inclusive, ele tem uma trajetória no Brasil, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler ou conhecer, mas é um psicólogo romeno que tem um tempo vivido aqui no Brasil, inclusive, na Universidade do Brasil, né, naquele momento em que a gente tinha a oportunidade de ter pessoas de fora, né, porque muitos dos nossos, inclusive, estavam exilados. Ele aqui esteve, mas ele tem esse livro que é referenciado pelo Paulo Freire, que é A Democracia e a Ditadura, né, pensando um pouco nessa referência e na realidade que ele traz em relação a isso, de uma sociedade fechada, de uma sociedade aí em transição, nessa reflexão que ele faz na Educação e Mudança. E os outros autores agora são autores já brasileiros, né, que faz referência no Educação e Mudança, o Celso Weisselgel, que é um cientista social,
aqui eu não coloquei, talvez eu possa errar, mas eu acho que ele foi professor da USP, porque lembro de uma nota de pesar pelo falecimento, em 2017, um grande defensor da educação popular pública. Ele faz referência a ele, ao pensamento, ele tem inclusive um livro chamado Paulo Freire, participou, é referenciado em algumas obras de Paulo Freire, por esse pensamento original, né, desse início, que eu vou chamar desses pensadores eusebeianos, ou então de um processo, naquele momento interrompido pelo golpe militar, de um projeto de nação que tinha muito a ver com a nossa identidade nacional, né? Acho que agora eles fazem parte desse grupo que tinha ali a perspectiva de implementar um projeto nacional que buscasse as nossas identidades e não buscasse fora aquilo que a gente estava historicamente traduzindo aí na nossa história. Então, ele também faz parte desse movimento. Outro que também Paulo Freire cita é o Jomar Muniz de Brito, é um cineasta, coloquei aqui, depois eu mandei esse material para a Camila e para a Liana, se vocês quiserem depois ver, tem alguns vídeos dele muito interessantes, assim, muito importantes da gente compreender, né, que concepção de mundo, qual foi a participação deles nesse processo junto com Paulo Freire, nesse caminho de constituição dessa experiência com a educação de jovens e adultos, né, e que foi interrompido aí pelo golpe. Então, ele é um também referenciado, Jarbas Maciel também outro, filósofo pernambucano, músico, matemático, e que Paulo Freire também trabalhou junto. Eles têm um escrito, né, que é esse Estudos Universitários, que tem artigos dizendo um pouco de como esse trabalho tem as referências, como é que essas referências foram sendo construídas dessa experiência, especialmente com a educação de jovens e adultos. A Aurenice Cardoso também, que a Aurenice Cardoso, quem fez o verbete no livro foi a Fernanda, que esteve conosco, não sei se mês passado, Liana, ou retrasado, né, que apresentou também um dos livros aí para nós, ela que faz o verbete da Aurenice, que a gente tem muita dificuldade de encontrar alguma dessas obras que Paulo Freire se referencia, até pelo tempo histórico, pela obra muitas vezes não ter tradução para o português, muitas vezes, né, as leituras do Paulo Freire foram feitas em inglês, outras vezes até em outras línguas, como vai dizer a biografia do Paulo Freire, mas não é fácil de achar, né, essas referências, alguns estão em espanhol também, mas achar também as pessoas e esses escritos é um exercício de busca ainda, por isso que é importante esse livro que eu coloco aí, trouxe até a imagem dele, que é esse, uma arqueologia bibliográfica, que eu acho que foi feito um trabalho importante. Como eu disse lá no início, né, mesmo dentro desse contexto do livro, é importante não querer classificar muito o Paulo Freire, eu só trago essas fontes para a gente ver quantas fontes, quantos autores estão presentes nestas reflexões de categorias importantes para o pensamento freiriano. E aí, pode passar, Léo, a gente vai para um círculo que eu tentei fazer aí pode passar, esse é o livro que eu falei, pode passar, que isso aí eu já falei da caixinha de contradições, é aqui, ficou muito pequeno, né, talvez vocês não consigam enxergar aí, mas depois eu mando esse material, que é a ideia desse ser histórico-cultural, esse ser da praxis, esse ser sujeito do compromisso, né, esse comprometimento freiriano, esse compromisso, essa categoria compromisso para o Paulo Freire, eu acho uma categoria fundamental para entender, inclusive, a pedagogia freiriana, né, a compreensão da teoria freiriana. Essa ideia de que esse ser de relações, a partir de uma realidade concreta, de um plano concreto, transforma, humaniza, solidariza-se, né, porque o compromisso freiriano, ele é solidário, isso é tão importante no tempo atual, né, isso que toda releitura que eu faço do Freire, eu penso, nossa, nesse momento, nessa situação, na sociedade que a gente está vendo, quanto que é importante pensar nesse ser de relações e pensarmos a partir desse comprometimento ser um compromisso solidário, né, porque ele se faz com
né? E a partir disso, o importante, ele traduz essa ideia de como é que se faz, então, como é que se compromete, inserindo na realidade criticamente, para que a gente possa, aí eu volto lá na ideia dos esebianos, para a construção de um projeto nacional, né? Essa é a grande compreensão do Paulo Freire nesse livro Educação e Mudança, na minha leitura humilde, que agora eu vou deixar vocês me ajudarem a ampliá-la. O último slide, Léo, só para a gente ver essa ideia do ser humano que eu tinha colocado aí, né, esse ser que eu acho importante isso, porque muitas vezes a gente, e tem muita gente que vocês também devem conviver e gostam muito do Pedagogia da Autonomia, e eu acho que é um livro realmente que Paulo Freire fez, e ele mesmo diz isso, um exercício da síntese e tal, mas se a gente não compreende essas categorias que estão na Educação em Mudança, que estão na Educação como Prática da Liberdade, que estão no Pedagogia do Oprimido, a gente acaba também simplificando quem é, né, e por quê, e como é que se propõe pensar a partir dessa perspectiva freiriana, pensar e fazer, né, pensar e agir. Então, esse ser humano, ele é inacabado, ele é cultural, histórico, ele é comunicativo, né, porque no Educação em Mudança, ele faz a proposta de que a gente tem que buscar uma pedagogia da comunicação. Eu termino o livro perguntando isso, por que ele não chamou pedagogia da comunicação, né? É porque é realmente essa ideia que ele traz o tempo inteiro no Educação em Mudança. Mas são perguntas que eu faço para dialogar, só com reflexões mesmo a partir dali. E aí, Léo, para a gente encerrar mesmo, é porque eu termino com uma frase que ele cita no último capítulo, pode pular essa, porque eu acho que aqui nós vamos na conversa, ele cita uma fala de um sujeito participando do processo de alfabetização, em que ele diz, né, quero aprender a ler e a escrever para mudar o mundo, que eu acho que é esta a minha compreensão e leitura do Educação em Mudança, né, o processo, a educação, a transformação, ela é fundamental para que a gente possa pensar num projeto nacional de transformação dessa sociedade. Eu paro por aqui para a gente poder conversar, porque senão fica só eu falando. Muito obrigada mais uma vez, obrigada por compartilhar. Obrigada, Léo. Muito obrigada, Camila, né? A gente percebe a tua dedicação, o teu empenho, o teu carinho com essas leituras que a gente está fazendo aqui ao preparar esse material e reler essa obra e trazer para nós, né, tantas, mais do que informações, reflexões sobre educação em mudança. Eu fiquei só para abrir a palavra aí, vocês podem se inscrever no chat ou levantar o dedo aí se a gente conseguir enxergar o quanto tem, digamos assim, de um fio condutor comum entre esses autores, né? A Fernanda disse, no Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire cita mais de 50 autores. Né? E aí, assim, eu não sei, seria impossível a gente encontrar uma unidade entre todos eles, mas talvez a gente pudesse sintetizar um pouco nessas três questões que tem a ver com as perguntas que a Camila colocou lá no início da fala dela e que eu coloquei no material que eu mandei para vocês. Que perguntas são essas que ficam agora vindo à minha cabeça, e eu acho que a gente pode, a partir do que a Camila colocou, traçar um debate. Mudar o quê, mudar para quê e mudar para quem? Então, se tudo cambia, a gente precisa pensar o quê, para quê e para quem, né? Então, é isso aí, acho que está aberto aí para vocês trazerem as contribuições, reflexões, e mudar com quem, né? Quem são os nossos parceiros, né, Léo? Quem são os nossos parceiros? Tem muita gente que está chegando agora pela primeira vez. As 3 leituras anteriores estão disponíveis no canal da Fora da Asa. Vocês depois procuram a Camila, ela coloca ali o e-mail
para vocês procederem às inscrições para receber os materiais, né, anteriores e os materiais na medida em que a gente vai avançando mês a mês, finalizando lá em setembro, no aniversário de Paulo Freire. Então, José Rubens, queres falar? A primeira condição... já que então, porque já que você provocou, Liana, tá ouvindo? Sim, estamos. Olha só, porque quando eu li, e quando eu vendo a apresentação, me saltou muito os olhos nessa provocação. E assim, na ação de Paulo Freire, a questão da ação, ela é uma ação refletida, mas é uma ação. Ele quer agir logo, ele quer realizar, porque tem muitos que ficam no campo das ideias e não acontece, não sai, não realiza, não consegue visualizar. Então, e ao mesmo tempo ele nos faz essa reflexão e eu estou refletindo o meu agir, eu estou pensando nele, mas eu estou em movimento, e isso é importante, ressaltar. Não fica como muitos gostam de ficar no parado mesmo, dando ideia, mas no seu cotidiano, de fato. A Célia colocou ali uma reflexão, acho que bastante provocativa. Em algum momento a gente já comentou aqui no grupo, né, o quão complexo, eu acho que a palavra difícil nem é a palavra adequada, né, mas o quão complexo é compreender o pensamento de Paulo Freire, né. No momento em que a Camila apresenta para nós, né, um conjunto de autores e autoras que são a fonte do pensamento freiriano, eu acho que um pouco dessa resposta está aí, né? De repente, o quanto é importante, em algum momento, a gente reler, não digo todos esses autores, mas aqueles que são mais recorrentes no pensamento de Paulo Freire, o Karl Jaspers, que até o Tony colocou ali acima, por exemplo, é um autor que ele cita em muitas obras, né? Martin Buber é outro autor, Ortega y Gasset é outro autor, então, de repente, a gente pode tentar encontrar, enfim, uma forma de fazer também essas leituras. Daí, eu acho que a complexidade, e, contraditoriamente, essa complexidade suscita, nos adversários do Paulo Freire, uma fala absolutamente rasteira e reducionista, né? Pejorativa, enfim, escrochante, para tirar toda essa relevância de seu pensamento. Isso me faz pensar também, viu, Célia? Acho que o que tu coloca ali é importante e acho que é isso mesmo, que a gente pensa o quanto é difícil. Sim, né, Liana? Eu não queria falar mais, mas vocês podem me interromper, só para dizer que eu acho que a importância desse pensamento e dessa escrita freiriana dialética, até de buscar, porque é por isso que às vezes o conceito, se você ler num livro, você vai buscar em outro, assim, para compreender melhor, porque às vezes no Educação em Mudança, quando ele traz, por exemplo, inclusive o próprio conceito de esse ser de relações, né? Aqui já é uma síntese na minha leitura, né? Que aí lá, quando ele fala lá no Educação como Prática da Liberdade, do desenraizamento, da adaptação, da acomodação, aí ele aprofunda um pouco mais nessa ideia desse sujeito e como é esse ser de relações. E que eu acho que é importante mesmo, assim, porque sinceramente, assim, com toda honestidade para vocês, a hora que eu reli, eu pensei, nossa senhora, para dizer que eu li Educação em Mudança, eu preciso pelo menos ler algumas dessas fontes, porque senão eu também, né, assim, pensando mesmo que se eu quero conhecer profundamente
esse conceito, eu preciso entender um pouco essas fontes que ele usa, né? Que eu já escolhi qual vai ser meu primeiro, assim, para eu poder me aprofundar e entender e retomar lá. Porque essa complexidade que você está falando, que eu acho que a gente também deveria aqui compreender no Educação e Mudança. Parece simples, mas não é. Eu acho que este é o movimento dialético mesmo, especialmente, aí eu queria voltar nesse tempo quando você falou aí, na ideia quando ele vai dizer da mudança e da estabilidade, né, como é que ele está sempre trabalhando com essa contradição, com esses contraditórios, que muitas vezes um não nega o outro, um é parte do outro. Compreender isso, gente, é de um nó na cabeça, né? Assim, quando a gente pensa na importância de aprender essa realidade, se a gente não compreender isso, a gente não aprende a realidade, porque a realidade não é estática, não é simplificada, não está do mais simples para o mais complexo, né? Então a gente precisa mesmo entender a partir dessa complexidade. É só para entender o quanto eu acho importante e ao mesmo tempo desafiador, vamos dizer assim, né, para a gente mesmo dizer que esses termos podem por ele parecer tão simples, mas a gente precisa entender que ali tem uma infinidade de outros tantos importantes para a gente compreender. Fala, Silvino. Me inscrevi, mas já avisando que daqui a pouco eu vou ter que sair, infelizmente. Mas essa reflexão que a gente está fazendo hoje aqui, muito importante, e num momento também muito importante que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Me lembra, quando fala educação e mudança, me lembra muito a questão do inédito viável, né? Que é talvez, né, uma das questões centrais agora que a gente está desafiado no momento histórico que a gente está passando, né? Eu sou daqueles que acham que 2021 vai ser pior que 2020, em todos os sentidos. E é preciso se preparar para isso. E aí, essa percepção, vamos dizer assim, do papel da educação para a mudança, ou então, usando essa outra terminologia do Paulo Freire, do inédito viável, né, que se coloca naquela perspectiva do esperançar. Está muito difícil ter esperança nesse momento histórico. Está difícil de esperançar. A gente está mais quase, né, às vezes, mais no sentido de esperar. Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que as coisas como é que vai ser a vida, a conjuntura, etc., etc., do que propriamente esperançar, porque esperançar é agir, né? É ação. Não é esperar para ver o que vai acontecer, não. É fazer acontecer. Então, esse papel nosso, processo educativo, nesse momento histórico, né, na linha, e este é um momento especial para isso, porque nós estamos aí no ano do centenário do Paulo Freire, né? Nunca podíamos esperar, talvez, nós, quando começamos há 1 ou 2 anos atrás a campanha em defesa do legado Paulo Freire, e depois começamos a nos preocupar em fazer todo um debate do centenário, e talvez esta palavra, né, essas palavras do Paulo Freire, né, na complexidade que já foi colocada aí, né, do momento histórico e na complexidade do Paulo Freire, são mais do que oportunas. O esperançar, o inédito viável, enfim, Paulo Freire vive. E só, Silvino, porque numa nota de rodapé da Educação e Mudança, ele chama de inédito, foi a primeira vez que eu também me atentei para isso, né? Talvez, ele chama de inédito histórico no Educação e Mudança, né? E depois que ele vai, então, interessante também perceber isso mesmo, porque o histórico traz um pouco isso que você está dizendo, né? Legal. Antes do Léo falar, só uma informação, no canal do Café com Paulo Freire, tem 2 vídeos curtos,
um do Oscar Hara e um da Anita Freire, sobre o inédito viável. E a Anita Freire, na conversa que ela teve conosco, ela informa, oi Bia, ela informa que essa categoria inédito viável foi pouco aprofundada por Paulo Freire e quase que esquecida por ele. A Anita que retoma essa categoria no Pedagogia da Esperança, e depois um pouco no Pedagogia da Indignação. Achei interessante essa observação dela. Eu sugiro que vocês escutem, são 2 vídeos muito curtos, de mais ou menos 5 minutinhos cada um. Fala, Léo. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, Camila. Adorei aí a apresentação. E voltando para o livro, eu achei fenomenal ler esse livro, porque assim, eu sou totalmente cru, né, no Paulo Freire. Eu estou começando a estudar agora, e para mim esse livro ele conseguiu juntar vários conceitos, e que eu achei muito legal a relação que ele traz aqui do compromisso, né, da preocupação com o compromisso, e do compromisso ser a necessidade para justamente a gente ter educação, né, porque eu fiz umas anotações aqui, eu esqueci de anotar a página, né? Mas que uma parte do livro ele fala que a neutralidade é o medo em assumir o compromisso, né? E daí que a gente tem que o compromisso ser humanizador. Primeiro eu assumir o compromisso enquanto homem, para depois quanto profissional, né? Eu acho que essas ligações dele, e justamente o que a professora falou aí, da questão de ver a história como algo contínuo, né? Esse embate de forças dialético entre mudança e conservadorismo, que é uma coisa que nunca vai acabar, a mudança é constante, né? Ela está sempre mudando, independente da força, do lado, a sociedade e a história estão mudando, né? E daí a grande questão é, a gente vai ter o compromisso com o quê? A partir do compromisso que a gente consegue atuar, que consegue existir educação, que a gente consegue pensar no que fazer, né? E é muito complicado, é até uma questão que isso aí me pega pessoalmente, assim, que quando a gente bate essa bad vibe aí, de você olha pro Brasil e fala assim, meu Deus, minha vontade é pegar minha malinha e ir para qualquer outro lugar do mundo, né? E daí você tem que fazer esse exercício mesmo, né? Que acho que isso que o livro trouxe para mim, assim, que é qual que é o meu compromisso, qual que é a minha raiz aqui com o Brasil, como eu me insiro nesse momento, né? E eu acho que é essa parte, assim, da diferença que ele faz de preocupação e compromisso, né? A preocupação, ela leva à alienação, à frustração, à insegurança. A gente preocupa, mas sem comprometimento é só uma coisa vazia, né? E a partir do compromisso que ele traz vir a ser sujeito, né? Eu achei muito legal isso. Eu devia ter anotado as páginas. Eu vou dar uma procurada aqui. Ó, maravilha. A Karine colocou aqui a página 22. Mas é justamente isso. Eu acho que essa categoria de compromisso é essencial e é uma categoria que me marcou muito nesse livro. Obrigado, pessoal. E feliz 2021, para quem não falei ainda. Apesar de eu concordar com o Silvino, perdão, que vai ser um ano pior que 2020, mantenhamos a esperança. Tem alguém inscrito, Liana? Posso falar? Pode falar, Marinaide. Oi, Camila, parabéns pela fala. Eu sou Marinaide, da Federal de Alagoas. Quando o Paulo Freire trabalha cultura na pedagogia do oprimido, e que ele também vai na antropologia, ele já está inspirado, como você falou, no polaco, no Malavinovski, e ele volta à educação em mudança e retoma um pouco essa questão, né? Porque quando ele trabalha a cultura na pedagogia do oprimido, realmente é na antropologia que ele vai, é a sua fonte. Mas ali eu não percebi que ele estava com essa fonte do polaco. Mas já seria, ou ele retoma
nesse sentido? Eu não sei se eu posso afirmar que seja ali já explicitada essa fonte, porque aí eu te confesso que eu não fiz lá esse mesmo estudo. Podemos até ver, porque nesse livro da revisão da arqueologia, eles já colocaram todos os livros onde esses autores vão aparecendo com esses conceitos importantes, né? Agora, eu só queria dizer que na minha compreensão e leitura aqui, quando ele já traz, não é de profundidade, né, no Educação e Mudança, né, assim como eu identifico lá no Educação como Prática da Liberdade, aqui é como se ele já tivesse... A minha sensação é que como se... Nossa, eu sei que às vezes pode parecer, mas eu me vejo ali, né, assim, eu já disse isso, então se eu já disse isso, eu não vou dizer de novo, eu vou, a partir do que você já compreender do que eu já disse, eu estou dizendo que este é um ser cultural, mas a ideia do cultural, a partir, porque eu vejo que no Educação e Mudança, gente, tudo que o Paulo Freire vai dizer é a partir dessa ideia do compromisso. Por isso que é o primeiro capítulo. Por isso que ele abre dizendo o que é o compromisso. Porque a partir do compromisso é que eu vou dizer de qual realidade, de qual sujeito, como eu compreendo esse sujeito, para que ele possa agir, para que ele a partir desse processo de conscientização, identifique a sua possibilidade também de ação nessa realidade. Porque esse é o compromisso. É como se eu desvelo, né, que desde o fim para o começo, né, chegando aí na alfabetização de jovens e adultos, por isso que eu, geralmente, quando as pessoas também falam do método, eu acho muito restritivo dizer do método Paulo Freire, assim, porque eu acho que se você pegar somente aquela parte, você não compreendeu, não dá para compreender. Por isso que aí, eu voltei demais, mas para te tentar responder, que esse ser cultural, para mim, é essa ideia que ele faz ali no Educação e Mudança muito bem, que é a diferença entre o homem e o animal. A cultura, ela se dá nesse processo criativo do homem, nesta ação com a natureza. É um princípio que eu e Léo já discutimos bastante em relação a isso, inclusive, mas assim, este é o princípio que permanece aqui no Educação e Mudança desde lá da educação como prática da liberdade. É esta reflexão, é esta diferenciação, não no antagonismo, mas na compreensão desse ser cultural a partir da sua ação criativa com o meio, né, com essa realidade, com a situação comprometida do sujeito, porque para ele, um sujeito não comprometido, ele é ahistórico, portanto, não se dá um ser de relações, não é um ser de relações, né? É assujeitado, né? E assujeitado, histórico, isso mesmo. Não sei se eu confundi mais do que respondi, Marina. Não. É E porque também eu não sei acho se tem que resposta, na né? É só para a pedagogia, gente refletir. estava só comentando, a pedagogia do oprimido, eu considero a categoria cultura tão importante como ele traz o diálogo. E ali ele desperta a gente para muitas coisas em relação à cultura, né? E muitas coisas que não se identificavam como cultura, a gente passou a interpretar, sim, como cultura, né? E numa pesquisa que a gente fez, quando uma empregada doméstica que estudava no nosso grupo, ela dizia assim, eu faço cultura todos os dias na casa da minha patroa. Eu arrumo, eu trabalho, eu transformo a sala, ela lendo Paulo Freire junto com a gente, né? Eu transformo a sala, eu dou meu toque, eu vou modificando aquele ambiente. Então, vê que ela era aluna de Educação de Jovens e Adultos. Vê que fala importante e como isso nos tocou muito na época. Era para a gente dialogar mesmo. Está ótimo, Camila. Não tem ninguém inscrito aqui no chat, tem alguns comentários. Enfim, está aberto aí.
A Simone tinha perguntado aqui, só enquanto vocês vão pensando, né? Mudar como, com quais estratégias, porque aí a partir da problematização que você fez também, né, Liana? Que eu acho interessante, assim, a coerência também freiriana em relação a isso, porque no próprio... É claro que de uma forma muito sintetizada ali, mas no Educação e Mudança, no último capítulo, ele vai dizer um pouco como é que se muda. E ele vai dizer 3 questões aí que eu só vou aproximar para a gente pensar nisso, assim, como é que a gente muitas vezes também não foca, não dá importância, não coloca na essencialidade, né, essas questões que ele apresenta aqui. Primeiro, a ideia do método ativo, dialógico, crítico e criticista. Segundo, a modificação do conteúdo da educação, né, que Paulo Freire era muito, e tanto a sua experiência também na Secretaria de Educação acabou abarcando essas dimensões também. E nessa reflexão que ele faz, é importante da pedagogia da comunicação, né? Esse ser comunicativo, esse ser de relações deveria ser o princípio da pedagogia. Então, toda hora que a gente lê o Paulo Freire, ele aponta, na minha visão e leitura, alguns caminhos possíveis da gente pensar como é que essas mudanças podem se dar, né? É claro que não é naquela perspectiva, porque quem lê Paulo Freire sabe disso, mas a gente tem que dizer, porque às vezes as pessoas têm uma leitura tão enviesada, não é para repetir, recopiar, fazer igual, né, mas é para a gente pensar a partir disso. Tanto é que não tem este caminho, mas é para pensar o quanto é importante pensar no conteúdo, então o quanto é importante pensar nos projetos pedagógicos, nos conteúdos curriculares que estão na escola, o que é o conhecimento escolar, né? Isso é um ponto que eu sempre fico achando importante que a gente discuta nessa perspectiva freiriana. O Tony está escrito, só para ilustrar um pouco esse questionamento, essa reflexão da Camila. Eu acho que já coloquei aqui, não lembro, eu participei da posse do Paulo Freire quando assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo, porque eu coordenava a EJA aqui na Prefeitura de Porto Alegre e fui representando a Prefeitura. E ele disse uma coisa que depois ele vai escrever no Educação da Cidade, que depois é um outro livro que a Anita Freire, o ano passado, republicou, inclusive, com outro nome. Ele diz exatamente isso que a Camila está colocando. Ele diz, eu estou aqui para assumir a Secretaria de Educação para me autodesafiar a fazer na escola pública, na educação pública do município de São Paulo, aquilo que eu escrevi nas minhas obras. Né? Então, assim, assumir esse desafio e até a contradição de como que a gente faz na prática aquilo que se diz na teoria, essa incessante busca de Paulo Freire de fazer com que a prática seja tão próxima da teoria que em determinado momento elas até possam se confundir. Ele disse isso na posse dele. Olha o grau de humildade do sujeito, né? De se colocar como um aprendiz de secretário de educação. Fala, Léo. Tony, desculpe. Oi, gente, estão ouvindo bem? Pode Sim, falar. né? Tá. Bom, eu tenho 2 questões. Uma primeira é uma pergunta, assim, em relação a se já se discutiu na obra do Freire, se algum autora já discutiu na obra do Freire, a concepção de tempo, o livro, né? O termo mudança faz parte do livro, inclusive. Mas se a categoria tempo, ele utiliza a categoria tempo e a categoria período, ele usa o termo período também em algum momento do livro que eu não lembro agora. Se há uma reflexão em torno disso na obra, né? Se alguém já se dedicou a pensar especificamente sobre a categoria tempo, mudança, tempo, período, estrutura, transformação na obra. Se alguém já se dedicou, eu gostaria que vocês me indicassem, que eu gostaria de ler sobre isso. Tá? Essa é uma pergunta. A outra questão é em relação ao tema da cultura, né? Que foi colocado aqui, que ele cita o Malinowski e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção quando eu leio o Paulo Freire, que também é um autor que eu estou descobrindo aos poucos, já tinha lido algumas coisas, mas só agora, né, é que eu tenho me detido mesmo em leituras mais sistemáticas e tudo mais, né, é que a ideia de cultura
a impressão que eu tenho é que a ideia de cultura no Paulo Freire, ela está muito mais próxima de uma interpretação culturalista do marxismo, parece-me. Posso estar enganado, se estiver enganado, me desculpem. Por que me parece isso? Porque no próprio uso, né, que ele faz no método, né, no método propriamente dito, quando ele inicia o método fazendo com que os alunos se coloquem como sujeitos construtores da cultura, né, a cultura num sentido amplo, aí, inclusive no sentido material, quando ele coloca o exemplo, por exemplo, do camarada que faz sapato. Né? A cultura ela tem uma materialidade. Né? Essa materialidade, às vezes, me lembra muito o Marx, por exemplo, em Ideologia Alemã, em outros momentos da obra dele, né, quando o tema do trabalho, da produção da existência, né, as relações materiais, né, de construção da existência, né, levam tanto à produção da materialidade da vida, como da espiritualidade, da reflexão, da consciência, dos elementos ideológicos, aquela relação, né, que é muito forte dentro do debate marxista entre superestrutura e infraestrutura, que é muito dialético, né, que apesar de que às vezes é colocado de uma forma muito mecânica. E parece-me que o Freire ele incorpora muito isso e de uma maneira extremamente dialética, né? Eu queria ouvir vocês, sobretudo quem já tem uma leitura dos livros, os livros posteriores ao Freire, né? Se essa impressão minha tem alguma fundamentação. Né? Claro, obviamente que ele também se alimenta também da própria antropologia, o próprio Malinowski, né? Mas, para mim, esse elemento do marxismo, da ideia de construção da vida no sentido amplo, né? Aquilo que alguns marxistas ingleses, que o Freire não cita em nenhum momento, como, por exemplo, Raymond Williams vai chamar de modo de vida global, né? O que é o modo de vida global? É exatamente essa produção da vida na sua totalidade. Você produz a vida como um todo, você não produz a vida apenas materialmente, mas você produz ela produzindo, né, e nessa dialética entre material e imaterial, né, o homem, a natureza e tudo mais. Né, que no Freire o tempo todo isso aparece assim, muito fortemente. Né. Era mais ou menos isso que eu gostaria de ouvir dos colegas. E parabéns, Camila, pela fala. Obrigado, gente. Eu não sei, a Camila, eu estava olhando, Camila, agora, recomendo até para vocês, a gente já recomendou outras vezes, o Dicionário Paulo Freire, a última edição foi ampliada, tem mais de 300 verbetes que são tratados na obra de Paulo Freire. Aí eu levantei até para buscar, ele é do professor Danilo Streck, também, do Euclides Redim, e do Jaime, e tem o verbete tempo. Eu estava lendo aqui, ele é grandinho, eu não vou ler todo, mas ele cita aqui, ó, Freire, por outro lado, encoleriza-se, de cólera, né, com a naturalização do tempo da dominação, com a ingenuidade dos que acolhem o tempo como fato e dado. Afinado com Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, na Esteira de Santo Agostinho, aqui já tem 3 autores que ele busca, né, para se referir sobre o tempo, Freire deixa entrever que para alguma coisa ser temporal é preciso antes não ter existido, depois existir um tempo e depois desaparecer. Por isso é o não ser do tempo, o antes dele e o depois dele, que torna o tempo temporal, conferindo-lhe uma duração. Duração, diz Freire, no sentido bergnosiano do termo, como processo, está no jogo dos contrários, que a Camila falou, de permanência e mudança, né? E a primeira característica do ser humano que a Camila coloca naquele círculo ali é a da inconclusão, né? Quer dizer, da gente perceber o ser humano no seu tempo, mas no seu tempo da inconclusão, né? O tempo do ser mais. Eu achei interessante, eu não tinha lido esse verbete ainda na nova edição, acho que vale a pena se debruçar sobre ele, Tony. Não sei se tu
tem esse dicionário aqui. Era isso, Camila, que eu queria comentar. É interessante, esse dicionário também é um que eu gosto muito, assim, sempre me ajuda nesta compreensão que eu estou aqui vendo também no verbete feito pelo Brandão, em relação ao conceito de cultura, né, que nós estamos falando aqui, da antropologia, a partir do Malinowski, né, como é que ele resgata a partir dali, e pelo que o verbete, então, Marinai e Tony, talvez ali, né, pensando no que eles vão trazer aqui também, esse conceito de cultura é esse conceito, vamos dizer, que acompanha a obra freiriana, né, não é só e aí sim citado aqui, inclusive, isso que você falou, Marinai, da pedagogia do oprimido, ter essa ideia, que eu acho que o Tony também complementou, que não é só... É tão difícil da gente definir assim, né? Por isso que esse dicionário é importante, porque a definição não tem definição de menos do que 2 páginas. Aí cita 5 livros, aí você fala, nossa senhora, tá bom, eu vi que eu não entendi, e agora eu tenho que aprofundar para buscar a compreensão. Mas, porque é a complexidade mesmo, que eu brinquei, que eu e Léo discutimos muito, né, que o Paulo Freire, eu penso que em alguns momentos ele faz um esforço de síntese desses autores, para buscar, inclusive, a compreensão a partir de uma realidade que é nossa, né, assim, porque esse é um contexto que ele bebe uma fonte de um outro espaço, lugar e tempo também. Então, para ter uma coerência daquilo que ele mesmo diz, né, da importância dessa realidade naquilo que a gente pensa e age, né, é importante que a gente também compreenda que a gente não pode simplificar o conceito de cultura, porque, veja, é de uma raiz que é a primeira vez que se pensa numa análise social a partir dessa compreensão do ser cultural. Gente, isso lá na década de 60, 70, isso é 50, 60, 70, quando ele, né, se apropria, isso também é inovador numa medida que eu não sei se nós hoje, porque uma das perguntas, Tony, que eu fiquei fazendo da sua fala é o seguinte: as pessoas sempre me perguntam muito assim, então o Paulo Freire está na linha dos decolonizadores? E eu fico sempre com essa pergunta na minha cabeça, por conta das caixinhas. Olha, como é que um autor marxista, cristão, fenomenólogo, existencialista, por alguns idealistas, teologia da libertação, como é que eu posso agora dizer que com uma realidade completamente não vivenciada por ele, né, do que hoje vivemos, assim, e nenhum de nós aqui, eu acho que poderia prever qualquer situação que hoje vivemos, nessa realidade atual, e dizer que ele, então, eu acho que é possível aproximações de diversas formas com Paulo Freire, mas sempre lembrando que ele também é um sujeito temporal, histórico e cultural. Eu não posso desenraizá-lo dali, né? E por isso também limitado nesse tempo, nós também inacabados, inconstante, e ali teve esse processo aí que eu acho importante da sua reflexão teórica, mas sempre compreendendo esse tempo, né? Então, acho diálogos possíveis? Acho, especialmente na educação e mudança. Tem hora que ele fala do ser, nesse ser de integração, que a gente está discutindo inclusão, e eu fico pensando, nossa, Paulo Freire, desde lá já dizia... enfim, mas são conceitos que eu acho importantes,